Em julho desse ano, a BBC soltou essa matéria aí, a Europa tentando se reaproximar do Brasil, porque, diz a matéria, na época do Bolsonaro era muito difícil. Por quê? Não precisa, né, ser nenhum gênio da geopolítica para saber, né, para entender que a Europa quer a Amazônia, que as riquezas da Amazônia. Alguém vai discordar disso? Acho que nem o mais radical dos esquerdistas discorda disso. Talvez ele concorde, né, com essa seção. Mas o desejo da Europa é assim, todo mundo sabe disso, ninguém nega. Alguns querem entregar à esquerda, outros não à direita. Por isso, o governo Bolsonaro dificultava esse diálogo, porque ele sabia o que estava por trás disso. Já com a chegada do Lula, a Europa começou a se animar. Né? Vamos lá, vamos chegar, vamos tomando, vamos assim, vamos assado. Aumento do número de queimadas, né? Desmatamento, Cerrado, Pantanal. É uma excelente oportunidade para chegar e dizer, olha só, vocês não estão dando conta. Eu acho que é necessária uma governança global para administrar a floresta amazônica. Né? Aí os jovencitos, né, todos idealistas e tal, aquele sentimento utópico, né, demagogo, não, vamos entregar para eles porque eles vão cuidar melhor das nossas plantinhas e dos nossos bichinhos. O cenário está todo montado para isso. Tá? Isso foi em julho, tá, galera? Só que aí o Lula começa a dar uma declaração desastrosa atrás da outra a respeito da Ucrânia, da invasão da Ucrânia, e depois dos atos terroristas do Hamas em Israel. Né? Então, aquela aura falsa, todo mundo sabia que era falsa, né? De diplomata, né? De democrata, de pessoa que se preocupa com minoria, tanto não se preocupa porque que ele próprio contradiz a esposa, né? Nessa questão de homem, de mulher. Não existe mais. Né? O Lula, né? essa aura que era falsa desde o início, políticos fingiu acreditar, e o europeu ingênuo que se abastece de BBC e de CNN, né, acreditava, esse sim acreditava, acabou, ninguém acredita mais. Tá? O Lula conseguiu destruir isso em menos de um ano. Tão frágil que era essa máscara, né? E aí fica mais difícil de você, se é um grande líder europeu, equilibrar essas coisas. Né? Começar a fazer acordos com um cara que todo mundo já percebeu que é um fanfarrão, né? Que é um mentiroso. Mas vamos empurrando, vamos empurrando. Aí chega a tal da COP28, essa cúpula, né, do meio ambiente. E aí, o Lula não só continua falando bobagem a respeito de Israel, né, como ele disse que a reação de Israel em Gaza era pior do que o ato terrorista do Hamas no 7 de outubro, né, isso aí já vai tornando tudo muito mais difícil, tá? Bem mais difícil. E aí, chega um momento em que começam a discutir, a União Europeia começa a discutir acordo comercial com o Mercosul. Mercosul é uma coisa, Brasil é outra, pessoal, porque o Mercosul, o que tem de Mercosul a ver com a Amazônia? O Brasil, né, é a única, em teoria de conjuntos ali, é a única parte que, né, tá ali dos dois lados, no Mercosul e no Brasil, é a Amazônia. Você pega o Paraguai, pega a Argentina, não tem nada a ver. Né? E aí, qual o interesse que a Europa tem com o Mercosul, relações comerciais, nesse momento? Mas nenhum! Mas nenhum! Por quê? Porque o que existia, pessoal, era uma fantasia, né, que, vejam bem, que para a Europa faria sentido se o Mercosul fosse de direita. Mesmo com o Milei entrando na Argentina, o que o europeu enxerga é conflito no Mercosul. Não uma melhora. Porque se fosse uma totalidade de direita, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Milei, enfim, presidentes, né, Paraguai também, todo mundo fosse de direita, era certeza de um bom, né, um bom acordo. Agora, quando só tem esquerda, piora. Mas quando tem esquerda e direita no meio, piora mais ainda para eles. Por quê? Porque não existe mais a consistência. Então, a comunidade europeia olhou para aquilo, não quero mais saber desse troço, não. Aí chega o Lula lá e piora muito mais a situação. Muito mais. Aí chega o resultado. Tá aí no canto da tela para vocês. O comissário da União Europeia que vinha ao Rio para finalizar o acordo simplesmente nem vem mais, depois do esporro que o Lula tomou do Emmanuel Macron. Nem vem mais.
né? Agora a coisa está descarada. Nós temos um cidadão que conseguiu destruir essa máscara de democrata diante dos olhos do resto do mundo, né? Algumas pessoas já sabiam, fingiam que acreditavam, outras ingênuas, que se informam mal, né, acreditavam, mas ninguém acredita mais. Ele conseguiu destruir isso em menos de um ano e agora viaja pelo mundo oferecendo a floresta amazônica como moeda de troca para conseguir recuperar a própria imagem. E aí a gente chega aqui à escovada que ele tomou do Olaf Scholz, que foi justamente a respeito da questão de Israel. Ele disse de maneira muito clara, não adianta tentar equalizar as coisas. Israel está exercendo o seu direito de defesa, porque o Lula disse recentemente que o contra-ataque de Israel era mais gravoso do que os atos terroristas do Hamas, gente. E o Scholz ficou transtornado com isso. E disse o que Israel está fazendo é exercer o seu direito de defesa. Ah, mas Israel está atacando. Gente, está atacando para encontrar um grupo terrorista, eliminar um grupo terrorista que é uma ameaça constante. Mas o Lula não consegue entender isso, ou entende perfeitamente, mas como é fã de terrorista, sempre foi fã de terrorista, né, que o diga o Cesare Battisti e a Dilma, né, que ele escolheu para ser presidente dele, sucessora, né, ele não está nem aí para isso. O Lula trata os cidadãos judeus, né, como uma sub-raça mesmo. É um antissemita, pessoal. Não tem como ele negar isso. Não tem como negar. E tomou uma bronca linda do Olaf Scholz, que é um esquerdista. Isso é que é a maior loucura. O Olaf Scholz é esquerdista. O Emmanuel Macron, apesar de, nos olhos de algumas pessoas aí, né, mais ingênuas, não ser, mas ele é sim um esquerdista, um social-democrata, pelo menos, que é a mesma coisa, né? Também tomou esporro dos dois. E pasmem, a oposição do Benjamin Netanyahu, que é de esquerda, também passou um esporro no Lula. Também criticou o Brasil. O cara reduziu esse país aqui, o nosso país, a um pigmeu diplomático novamente, mas em uma escala muito menor à anterior. Porque antes, pelo menos, a questão não era de guerra, né? O Lula não dava pitaco errado a respeito de guerras. Ele falava a respeito de questões econômicas, alianças, né? Quando ele dava pitaco a respeito de questões políticas que afetavam o mundo como um todo, a sociedade global, aí as pessoas chegavam e falavam, mas cara, quem é você? Você é um anão diplomático. Foi esse o contexto daquela vez, daquela declaração. Agora não. Agora ele está se metendo, sim, em questões globais, mas questões que envolvem guerras, conflitos. E ele sempre escolhe o lado errado, o lado contrário ao lado do Ocidente livre. Podem prestar atenção, pessoal, a partir de hoje. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O único elo de ligação, de diálogo que existe hoje entre o Brasil e as nações desenvolvidas é a Amazônia, que é o tesão, a paixão desses países. Se vocês tirarem a Amazônia da equação, não resta nenhuma linha de diálogo do Brasil com França, com Reino Unido, com Itália, com os Estados Unidos, com o Canadá. Não tem mais. Alemanha, não tem mais. O Lula conseguiu destruir tudo isso em menos de um ano. Mas tá aí. A imprensa continua passando pano. A imprensa continua fazendo, né, o mesmo papel que o Lula faz. O Lula não equaliza Rússia e Ucrânia, né, Hamas com Israel, agora Guiana com a Venezuela. A imprensa faz a mesma coisa, só que com Bolsonaro e o Lula. Só vão cair na real na hora que for tarde demais para reagir. Parem, imprensa, parem. Desistam dessa loucura que vocês têm, né? Esses sonhos molhados que vocês têm com o Bolsonaro. Não é porque vocês estão criticando o Lula que vocês têm que criticar o Bolsonaro também, com medo que ele capitalize em cima disso. Qual a preocupação de vocês? É com o país ou com questões político-ideológicas? Porque hoje dá para separar. O país é governado pela ala política-ideológica que vocês ajudaram a eleger. Bolsonaro não é mais presidente, não é mais governo. Então vocês não precisam tratar tudo como se fosse uma tigela só. Mas não adianta, pessoal, não adianta. São burros. A imprensa brasileira é burra. Os ambientalistas que estiveram com o Lula na COP28 se demonstraram desapontados, decepcionados
com as palavras que eles ouviram do delinquente. Mesma coisa, né, pessoal? Como eu disse na introdução, foi por falta de aviso. Comunista não tá nem aí pra pauta verde. Nunca esteve. Isso é gramscismo na veia. É você tentar cooptar as minorias, né? Essas pautas que são caras aos idealistas, né? Que tem essa aura de nobreza, esse verniz de nobreza, de bondade, né? Quando, na verdade, eles querem explorar mesmo. O que eles querem é explorar. O Nicolás Maduro quer invadir a Guiana por quê? Né? E aí os caras querem convencer a comunidade internacional de que o Nicolás Maduro está preocupado com o meio ambiente, que o Lula está preocupado. Nunca teve. Vocês querem mais uma prova? O Brasil está aí coladinho com a Rússia, né? O Lula sentado no colo e babando o ovo do Vladimir Putin. Aí o que acontece? O Supremo russo, né, declarou os movimentos LGBT como criminosos. E vocês veem um bando de entusiastas, não estou falando dos homossexuais, porque tem muito homossexual consciente aqui no Brasil. Estou falando dos militantes, né? Inclusive daqueles que não são homossexuais, mas que defendem a causa. Também defendendo o Vladimir Putin na questão lá da Ucrânia. Tá aí! Tá aí, assim como é o Hamas. A mesma coisa. Por quê? Porque o comunista de verdade, o Lula, o Putin e tantos outros que estão por aí, o Zé Dirceu, esses caras não estão nem aí pra pauta verde, pra minoria, não estão nem aí pra nada. Usam essas pautas e essas minorias como massa de manobra para alcançar os seus objetivos. E os ambientalistas perceberam isso. Por quê? Porque o Lula aporta. O Lula é burro, gente. Ele é esperto, mas inteligente não. Ele é burro. É um cara limitado cognitivamente. Já foi carismático, só que ele tá tão fraco que ele não consegue mais usar esse carisma. E aí, quando eles conversam com a pessoa e percebem que aquilo que o Lula fala é da boca para fora, que ele não tem conhecimento daquilo ali, se você não tem conhecimento daquilo, se você não procura se informar a respeito da pauta que você defende, é sinal de que você não tem interesse por ela. É só a casca. E foi isso que eles perceberam. Parabéns, BBC. Né? Com 1 ano de atraso, vocês entenderam isso. Agora, eu dou a sugestão aqui para a imprensa inteira antes de me despedir, tá, pessoal? Parem de toda vez que vocês querem ou precisam, são obrigados a criticar o Lula, meterem o Bolsonaro no meio. Porque é sempre assim. Ah, peraí, a gente tem que criticar o Lula, mas vamos meter o Bolsonaro no meio porque senão ele vai capitalizar em cima da crítica contra o Lula. Deixem de ser imbecis. Façam jornalismo sério. Bolsonaro não é mais presidente. Critiquem o governo e pronto. E pronto. Não politizem isso aí. Deixa o Bolsonaro na dele. Quando vocês criticavam o Bolsonaro, injustamente, na imensa maioria dos casos, vocês não faziam comparação nenhuma com o Lula. Agora, quando o Lula é criticado, vocês têm que meter o Bolsonaro no meio. Isso não é jornalismo. Eu vou ler a chamada primeiro e depois a gente desenvolve. Vejam só a naturalidade, tá? Da Malu Gaspar. Dino no STF. Ministros da corte entram em campanha para garantir votos no Senado. Olha, vocês estão com um balde aí do lado? Porque toda vez que eu leio isso me dá ânsia de vômito, não sei vocês. É porque assim, é uma disfarçatez. A mulher trata isso com uma naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os ministros da Suprema Corte de um país ficarem fazendo campanha pro candidato, quer dizer, pro cara que foi indicado para fazer parte da corte. E eles ficam ligando pros senadores? É isso que ela tá insinuando, fazendo campanha, quem vota é senador? Tá ligando para quem? Para presidente de partido? Gente, o fato deles fazerem, tá? Isso aí, a gente sabe que de repente até nos Estados Unidos, não sei como é o sistema, né, por lá, na Holanda, na Alemanha, na Itália, no Japão, na Austrália, na Etiópia, sei lá onde, deve rolar isso. Deve rolar. As pessoas devem se falar ali. Agora, isso não pode ser tratado com normalidade. Com naturalidade, como essa mulher faz, como a imprensa brasileira vem fazendo desde que o Lula assumiu. É tudo normal. Eles passam a notícia sem um
pingo, um fiapo de revolta. Um fiapo. Porque isso aqui é ilegal. O ministro do STF não pode fazer isso. Vou repetir. Nós vivemos no mundo real. E a gente sabe que no mundo real tem muita coisa errada. Agora, pelo menos, faz de maneira discreta. Pelo menos, imprensa, noticia a coisa com a conotação necessária. Conotação de revolta. Porque é errado. Na época do Jair Bolsonaro, eles soltavam um arroto, a matéria chamada... Meu Deus do céu, parecia que ele tinha causado uma tsunami. Agora a gente tem aí os ministros do STF fazendo campanha para um cara para ser colega deles. A imprensa sabe disso e a colunista solta como se fosse o ministro do STF ligando, sei lá, para o médico para marcar uma consulta com um ortopedista. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sou ingênuo, pessoal. Eu não sou ingênuo, não sou bobo. É lógico que isso acontece. Agora, quando a imprensa normaliza, qual o recado que ela está passando para a sociedade? Isso é normal. É a mesma coisa que a Rede Globo tenta fazer com as suas novelas. Retratando coisas absurdas, incomuns, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E a pessoa vai assistindo aquilo, isso aí é tranquilo, isso aí não tem problema nenhum. Pô, o que tem de errado? Né? É como aquele cara que faz o programa infantil, né? Aí se veste com roupinha, um adulto, 30 e poucos anos de idade, se veste com roupinha colorida, fala com voz de criança, né? E aí beleza. Aí todo mundo fica, pô, isso aí é normal. Aí chega um maluco, né, com mais intenções, chega numa criança, agindo da mesma maneira, aí a criança pensa o quê? Pô, ele é igual aquele cara, tá tranquilo. É errado, gente! A imprensa tem a obrigação de mostrar para a sociedade que o que é errado. Nesse caso tem que opinar, porque não existe interpretação. É ilegal, todo mundo sabe disso. Mas não, tratam com naturalidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí a pessoa tá lá, principalmente os jovens, que são mais influenciáveis, veem aquilo e pensa, pô, maneiro, né? Maneiro. A jornalista tá falando isso aí como se o cara estivesse tomando um chá. Né? Não tem problema. E o jovem começa a fazer a mesma coisa. O exemplo vem de cima. Esse ano, a gente já teve um aumento de mais de 20 e poucos por cento, mais de 20% no índice de criminalidade na zona sul aqui do Rio de Janeiro. É a sensação de impunidade, né? E como eu disse aqui, é o exemplo que vem de cima. A gente tem um presidente que é um ex-presidiário. Né? E as notícias que a gente vai vendo na televisão são sempre em favor dos criminosos, o cara sendo solto, o juiz mandando soltar. Né? E aí os caras pensam, pô, se é assim, vamos lá, vamos cometer crime. Não tem polícia. O policial tem medo de fazer alguma coisa comigo, porque ele sabe que se fizer alguma coisa comigo vai ser processado por alguma entidade de direitos humanos se bobear o ministro Silvio de Almeida. Então vamos embora. E aí os índices dispararam em 2023. Né? Copacabana é um inferno hoje em dia. É um verdadeiro inferno. Você é uma pessoa de idade, minha mãe estava aqui me visitando, minha mãe não mora no Brasil, estava aqui até poucos dias atrás, e eu implorava para ela, não vá sozinha a Copacabana. Graças a Deus, ela ouviu, e não foi em nenhum momento. Porque não dá, é muito arriscado. Ser assaltado em Copacabana hoje em dia é a regra. A exceção é você ser uma pessoa de idade, uma moça jovem, frágil, uma criança. A regra é você ser assaltado. Final de semana, então, pelo amor de Deus, é um milagre isso não acontecer. Né? Como a segurança pública no Rio de Janeiro é a pior que eu já vi na minha vida, e eu não estou criticando aqui a PM em si, porque, como eu disse, os policiais trabalham com medo. Eu converso com vários policiais militares aqui e é um problema seríssimo. O mesmo vale para a Polícia Civil. Guarda Municipal do Rio de Janeiro não serve para nada. Eles passam o dia olhando para o celular. São inúteis, literalmente. Eles só servem para ir lá tirar mercadoria de ambulante. Isso aí, eles são excelentes para fazer isso aí. Né? E aí, pessoal, entra em campo o justiceiro. Não o justiceiro social, mas a pessoa que vai fazer justiça com as próprias mãos, para proteger essa sociedade que não é protegida pelo Estado. Nos anos 1980, 1990, a galera do jiu-jitsu, né, se juntava, ia pra rua e descia o cacete na galera, nos criminosos ali.
Na praia, né, fazia o arrastão reverso, né? Saíam caminhando ali pela praia, Leme, Copacabana, até chegar ao Arpoador, depois um pouquinho do Arpoador, Ipanema, Leblon, e não tinha arrastão. Não tinha arrastão do mal, ou do bem, né, como a esquerda gosta de dizer. Né? Então, dava uma sensação de segurança. Né? É a mesma coisa na época do regime militar. O cara fala, pô, regime militar, isso e aquilo. Bem, se você não fizesse nada de errado, nada aconteceria com você. Tá? Basicamente é isso aí. Agora, obviamente outras pessoas, né, talvez tenha algum veterano daquela época aí, voltaram a fazer a mesma coisa noite passada. E vocês podem ter certeza, esses vagabundos têm 1 milhão de vezes mais medo da turma do jiu-jitsu, da turma da luta livre aqui do Rio de Janeiro, já que não tem mais rixa hoje em dia, acredito, do que da polícia. Então essa turma está se juntando, tem soco inglês, tem, como diz a matéria, tem máscara, né, para não ser identificado, infelizmente tem que ser assim, e eles vão fazer esse patrulhamento. E as ruas vão ficar mais seguras sim. Não tô defendendo ninguém aqui não, ô censor. Estou só dando me limitando aqui a fatos. Né? Fatos aí que não tem como você... são irrefutáveis. E aí, pessoal, a partir do momento que a coisa fica mais segura, vai ter gente, aí sim, o justiceiro social, arrancando a cueca pela cabeça. A começar, vocês podem me cobrar, pelo ministro dos Direitos Humanos, que não se importa com os assaltos sofridos pelos cidadãos aqui do Rio de Janeiro. Mas a partir do momento que essas pessoas começarem a correr atrás das vítimas da sociedade, dos tomadores de cerveja, ele vai ficar transtornado e ele vai agir. Ele vai exigir medidas. E aí vai ser mais uma vez o Estado deixando a população a descoberto. É um ciclo vicioso, pessoal, que dói demais para quem é do Rio de Janeiro. Porque eu vivi uma época em que você andava onde você quisesse, pelo menos na Zona Sul, que era onde eu andava quando eu era mais jovem, sem risco nenhum. Pode ter um maluco? Pode ter maluco em qualquer lugar. Até em Zurique, na Suíça. Na década de 1960 até. Mas, né, neste caso, naquela época, né, a regra era ser seguro em qualquer lugar. Podia ter um assalto à mão armada, num sinal, não sei aonde? Podia. Eu tenho um primo que já foi assaltado em 1990 e pouquinho, dentro de um carro. Mas era raro. Hoje em dia, é a regra. E você vai acompanhando esse processo, né, a decadência, bem diante dos seus olhos. E não é só isso, é educação também. É você estar andando na rua e ver o cara pegando a guimba de cigarro, atacando no chão, como se fosse obrigação do lixeiro ficar catando sujeira dos outros. Você vê as pessoas saindo da praia atacando cerveja no chão. É o cara que está dirigindo o carro e não saber ligar uma seta para dobrar. Ou então andar devagar na faixa da direita. O Rio de Janeiro é uma selva habitada por animais. E antes que alguém diga alguma coisa, não tem nada a ver com classe social ou cor de pele, não. Isso vale para todo mundo. Desde a pessoa mais pobre, mais humilde que vive na comunidade, até pessoas riquíssimas que moram no Leblon. São pessoas, por exemplo, que abastecem o tráfico consumindo. Não existe maior concentração de maconheiro no Brasil do que em Ipanema e no Leblon. Essas pessoas são tão culpadas quanto o cara que vende na favela. Só tem um jeito de corrigir essa cidade. Tem um prefeito linha dura, um governador linha dura e um presidente linha dura. Contando, né, que o STF não atrapalhe como o Fachin atrapalhou durante a pandemia, impedindo que a polícia subisse o morro. Então, assim, é desesperador. Eu fiz enquete nas redes sociais, perguntando, pessoal, eu quero um lugar, um mato, uma roça para me mudar, de preferência no sul, onde seja mais frio, que eu não gosto de calor. Né? E todo mundo apoia. As pessoas que já vivem nessa situação dizem, pô, é bom demais, vem para tal cidade, tem outra cidade aqui. As pessoas que não vivem ainda, a imensa maioria diz, eu queria fazer isso também. Eu não posso fazer isso hoje. Talvez pudesse se o Alexandre de Moraes não tivesse me carcado, sem nenhum motivo. Mas é isso, galera. É isso, tá? Então, vocês devem saber a minha opinião, o que eu acho a respeito dessas pessoas que estão fazendo isso, né? Acho que eu não preciso falar, nem devo falar, mas eu tenho certeza que vocês sabem. E eu quero ver agora a reação da esquerda. Porque as críticas já estão aparecendo. Não pode fazer isso, uma coisa não justifica a outra. Um crime não pode ser cometido para corrigir outro crime. Né? E aí a gente vive nesse país maluco em que, por exemplo, a filha do Oswaldo Eustáquio, que eu não conheço, nunca troquei palavra com o Oswaldo Eustáquio, que é um foragido, né, acusado de fazer uma coisa que não existe previsão legal para isso, para esse crime, mas o cara tá lá, fugiu do Brasil, não sei se ele tá no Paraguai, nos Estados Unidos, não sei onde ele tá, e a filhinha dele, menor de idade,
ter sua terceira conta bancária bloqueada por conta disso. A garota nunca deve ter roubado uma jujuba na vida. Mas ela não pode abrir uma conta bancária para comprar um lanche para os irmãos mais novos. Enquanto isso, os amiguinhos do Silvio de Almeida podem tocar o terror em Copacabana e se você tentar encostar o dedo neles, vai ter uma confusão aqui que vocês vão ver. E aí eu tô curioso para saber como é que vai ser a reação da sociedade. Espero que vocês estejam preparados para defender o certo. Que é o quê? Gente boa tem que ter liberdade. Vagabundo tem que ficar preso. Um forte abraço, a gente se vê por aí.